todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas e hoje trago-vos aqui uma vez mais um vídeo de opinião. Desta vez um vídeo de opinião de um livro aqui de não ficção. Então, a incrível história de António Salazar, o ditador que morreu duas vezes. E vocês podem já estar aqui a achar estranho. Eu tenho marcações, sim, eu fiz marcações no livro, assinalei aqui algumas partes, sublinhei aqui algumas partes, não deve dar para ver, mas sublinhei então aqui a lápis porque achei que seria importante. Havia aqui coisas que eu queria registar e portanto foi mais fácil. Um livro de não ficção e um livro que nos explica então aqui, que nos dá aqui uma fotografia do que foi então aqui o Estado Novo e as medidas do Salazar. Há aqui uma parte muito interessante e que aqui a Primeira República, que foi efetivamente acabou por ser uma confusão, porque eu vou sublinhar aqui, eu sublinhei aqui, em 16 anos que durou a Primeira República tivemos 8 presidentes, 45 governos, um governo provisório, 38 primeiro-ministros e uma junta constitucional. Portanto, foi aqui um período muito tumultuoso. Mas com a Primeira República, e isto era completamente novidade para mim, o Portugal teve uma série de leis que foram progressistas. Portanto, estamos a falar, a implantação da República foi então em 5 de outubro de 1910, foi quando se deu então, e depois, em 3 de novembro desse ano, foi legalizado o divórcio. Foram também aprovadas leis que legitimavam os filhos nascidos fora do casamento, e foi abolido também então o uso foi abolido então o ensino religioso também nas escolas. Depois, lá está, temos o Estado Novo e temos na figura então do Salazar, e que tornou então, voltou então a um Portugal mais conservador, mais tradicionalista, mais católico, e que lá está. A política dele assentava então aqui numa economia altamente atraçada em termos industriais, muito focada então na agricultura, e em que os lucros iam para as grandes empresas. E está aqui, era então um sistema medieval que garantia então privilégios de grupos restritos, e que havia ausência de solidariedade entre classes, portanto não havia cá aquela preocupação. Partido único que se autodefinia como a associação de homens de boa vontade, e Salazar tentava sempre então fazer aqui um domínio cultural muito então com as colónias, e portanto ele pretendia também esse controle das colónias. Lá está, para as colónias impulsionarem a pátria-mãe, foi chamar assim. As políticas deles eram políticas muito tradicionalistas, muito nacionalistas. E lá está o lema Deus, Pátria e Família. E portanto não havia direitos dos trabalhadores. Esqueçam, não havia. O Estado tinha assim o direito de usar todos os meios para forçar os delinquentes a trabalhar. E lá está, se alcançou o reequilíbrio do orçamento, e eu reforço aqui o se, foi muito à custa dos trabalhadores, obrigados a níveis salariais mais baixos da Europa. E portanto, estes recursos também não foram canalizados para investimentos públicos, foram canalizados muito então para financiar, como é que se chama, exércitos e polícias, e portanto a parte mais, como é que eles chamam aqui, sistema de defesa. Portanto as receitas eram canalizadas então mais para o sistema de defesa, e portanto os próprios militares passavam por um processo rigoroso, e mesmo se quisessem caçar, teriam que caçar pela igreja, teriam que caçar com uma mulher que fosse católica. Portanto, para dar aqui alguns exemplos, houve aqui uma citação que eu queria partilhar convosco, e foi algo que eu sou da área de economia, eu estudei gestão, mas vinha de trás na área de economia, portanto, e mesmo na faculdade tive cadeiras de economia,
E claro que sempre se fala das políticas, e algo que sempre soube, e que está aqui, portanto, a ideia, aquela ideia principal era então um povo pobre, mas orgulhoso da sua história. Portanto, não havia desenvolvimento. Nós tínhamos um povo maioritariamente analfabeto e com pouca escolaridade, a verdade é essa, e portanto, mesmo em termos depois de desenvolvimento económico, financeiro e social, lá está, éramos um país maioritariamente rural, e não havia desenvolvimentos industriais, não havia nada, portanto, e com o Salazar tudo isso acabou ainda por ficarmos mais fechados. Nós estávamos orgulhosamente sós, e portanto as colónias eram aqui a nossa fonte de riqueza, a nossa fonte de exploração, porque explorámos muito as nossas colónias, e portanto o livro é muito completo, porque dá-nos aqui então uma visão muito geral. Quando eu digo muito geral, é muito abrangente do panorama português. Temos então, lá está, esta explicação de como é que era todos estes conflitos, toda esta instabilidade que se viveu com a Primeira República, e depois esta estabilidade com o Salazar. Acabou por, lá está, criar esta estabilidade de finanças, muito, lá está, à custa de trabalhadores, muito à custa dos direitos dos trabalhadores e a forma como sentiam que vamos explorar aqui estas pessoas. E depois tem aqui, claro que entramos aqui na parte da PIDE, é inevitável, e a forma como, e fiz também muitas observações, muito sublinhar, porque esta parte da PIDE, temos aqui a descrição do Tarrafal, a própria prisão de Caxias, a forma como estas estruturas eram feitas, e temos aqui então relatos de pessoas que sofreram às mãos da PIDE, e foi brutal mesmo. Portanto, aqui falando um bocadinho então da PIDE, fala também da guerra colonial. O livro é muito completo nesse aspecto. Aqui na PIDE eram mais ou menos cerca de 20 mil agentes da PIDE, mas que estimam que, em termos de colaboradores, que ascendiam aos 200 mil, e em 50 anos de ditadura, pessoas assassinadas e torturadas foram mais de 22.800, portanto, foi muita gente. Inicialmente foram então muita gente deportada então para o Tarrafal. Havia violações de direitos essenciais, e eles tinham, a própria PIDE, havia aqui, eu também não sabia, havia aqui uma escola técnica para eles aprenderem, aprendiam a investigar, a espiar, a perseguir e a torturar. Eles tinham que ler, como é que se chama? Livros das teorias então marxistas e leninistas, para eles conseguirem perceber como é que pensavam os opositores ao regime, e portanto era aqui uma máquina de repressão muito bem oleada. Aqui as descrições do Tarrafal é completamente inacreditável, e que quase que deu aqui a sensação de que era um campo de concentração, e eles falam aqui em campo de concentração, mas que tinha aqui algumas similaridades com os campos de concentração nazis. Tarrafal, então, 18 de outubro de 36, foi então, partiu então o primeiro grupo então aqui de reclusos para o Tarrafal, 152 reclusos, e quando chegaram lá foram obrigados a viver em tendas de 7 por 4 metros, com 12 camas. O único edifício de pedra era então a cozinha, e foram os próprios reclusos que tiveram que construir estruturas dos campos e escavar fossos. Os primeiros edifícios construídos foram então para os guardas e para o posto médico, e só 2 anos depois então é que os presos
tiveram então o seu edifício sem ser em tendas. Depois está aqui o primeiro médico do campo que chegou à ilha. Ele chegou à ilha em 38 e esteve lá até 54. E que o lema dele, o que ele dizia muito era: eu não estou cá para vos curar, mas para emitir as vossas certidões de óbitos. E portanto temos aqui muitos relatos das condições desumanas. Há aqui um sítio, não é solitário, mas é para, como é que eles chamam aqui, a torradeira ou a frigideira. Era um sítio de 3 por 3, 3 metros, 3 e 3 de altura, que tinha uma porta de ferro e era exposto ao sol durante todo o dia. Eles tinham 2 recipientes, um com água e outro para fazer as necessidades, e portanto de dia aquilo era um calor extremo e de noite enchia-se de bichos. E portanto a própria comida, portanto a água e o pão eram distribuídos em dias alternados, e houve reclusos que passaram 1 mês e meio dentro desta frigideira, que só eram retirados à noite para serem barbeados, e portanto de 20 a 20 dias, portanto as condições eram incrivelmente más. Cá na prisão de Caxias, em termos de torturas, também não era para doce, como costuma dizer, e temos aqui relatos de tortura, de privação de sono. Aqui um dos relatos de uma pessoa que teve 400 horas, mais de 400 horas sem dormir, face à tortura deles, e depois todo aquele transtorno físico e psicológico que a pessoa sofre porque não tem, porque está privada do sono. A forma como eles também, houve aqui um caso de 2 homens que foram assassinados pela PIDE e que depois a comunicarem à família que tinha sido morte acidental no meio da rua, e quando a família conseguiu abrir o caixão assim mais discretamente, que a cabeça estava desfeita. E portanto relatos impressionantes, e que tudo em prol de um regime, porque quem era contra o regime, e às vezes não é o contra o regime. Houve aqui uma situação, eu acho que essa, não sei se pus post-it, porque eu depois acabei por, quando era páginas seguidas, acabei por não pôr post-its, mas mais do que o Estado querer reprimir os opositores diretos, eles queriam também reprimir toda e qualquer oposição, ou toda ou qualquer pessoa que pudesse pensar. Portanto, foi muita gente denunciada, muita gente que nem sequer tinha feito nada, e portanto é um livro riquíssimo em termos de história, e que nos permite perceber efetivamente o quão mal tudo funcionou, quão grafoso foi a forma como foram reprimidos os direitos, foram reprimidos tanta coisa, que eu acho que é impossível alguém ler o livro e encarar isto como se nada fosse. E é impressionante como não nos podemos esquecer. No vídeo que eu fiz de unboxing, eu obviamente falei no extremismo, então, nomeadamente mais associado aqui à extrema-direita. É óbvio, e foi o Hélio, se não estou em erro, que falou que também não nos podemos esquecer da extrema-esquerda, e é verdade, nós temos exemplos, e tal como o Hélio falou do caso da Rússia, em que a extrema-esquerda também tem aqui muitas similaridades com tudo o que de mal, e eu volto a realçar que todos os extremismos são maus, quer direita, quer esquerda. Neste caso, nós não nos podemos esquecer, foi que Portugal viveu então aqui mais esta repressão através da extrema-direita, e portanto desta visão, e um bocadinho mais por aí. Nós temos que aprender com os nossos erros, por isso é que eu continuo a dizer que estes livros são muito importantes, não só este mais focado aqui no tema então de Estado Novo, de ditadura em Portugal, como os livros da Segunda Guerra, porque nos permitem relembrar. Nós não nos podemos esquecer do quão grave, do quão foi, e portanto nós temos que relembrar, e temos que relembrar
para não voltarmos a cair no mesmo erro. Nós não podemos cair em ilusões e não podemos iludir-nos e dizer que Salazar equilibrou as contas, nós estávamos bem. Não estávamos. E falta realçar, se tivermos efetivamente as contas públicas, e há efetivamente aqui opiniões muito dispares da forma como as coisas eram camufladas, nós éramos um país atrasado. Éramos um país fechado, éramos um país muito atrasado. E não estou só a falar de atrasado naquela ficção mais religiosa em que o divórcio, as pessoas não se podiam divorciar, as pessoas tinham que seguir os mandamentos religiosos, e portanto estou a falar também socialmente e financeiramente atrasado. Nós éramos um país praticamente rural, como eu disse, ou melhor, nós éramos um país rural, essencialmente rural, agrícola, não havia propriamente indústria. Lá está, os lucros eram para esses grandes latifuniários, para esses grandes famílias, grupos, e portanto poderia haver uma ou outra indústria, mas éramos maioritariamente rural, éramos um país fechado. Aqui há uns anos, uma das pessoas com quem eu trabalhava, ele tinha passado a infância em Moçambique, e diz que quando regressou a Portugal, que uma das coisas, e mesmo quando vinha cá nas férias, uma das coisas que lhe fazia muita confusão era que em Moçambique tinham Coca-Cola e cá em Portugal não havia Coca-Cola. E portanto, Portugal acabava por ser um país muito fechado, não só nas indústrias, mas tudo o que vinha de fora, tudo o que havia lá fora, não chegava a Portugal. E portanto, éramos sim um país fechado, orgulhosamente sós, como eu já falei, e portanto esta ficção de que somos pobres, mas somos grandes. Esqueçam. Não nos podemos iludir, e portanto este livro funciona muito aqui como alerta, como lembrança de tudo o que correu mal, e não nos podemos esquecer disso. E estamos a falar de uma história relativamente recente. Estamos a falar aqui o início, está de novo o início então daqui deste poder de mais repressão. A Primeira República, como eu disse, durou de 1910 a 1926 e portanto é um passado muito recente, estamos a falar de 100 anos, e não nos podemos esquecer, e estes livros servem de alerta, estes livros são importantes por isso. E eu vou dar, o vídeo está a ficar muito grande, mas este livro é muito importante, eu vou dar 5 estrelas, e porque foi sem dúvida um livro em que eu senti que aprendi imenso, um livro que eu senti que, além de ter aprendido imenso, é um livro que é fundamental, é um livro que nos permite relembrar todas as atrocidades que foram feitas em Portugal, porque nós estamos aqui neste cantinho onde se pensa que tudo corre bem. Não corre tudo bem, não corre tudo muito bem, e portanto é um grande alerta. Quanto aqui ao título do ditador que morreu 2 vezes, e só aqui para tentar finalizar, porquê? Porque há o episódio então do Salazar cair da cadeira, estamos a falar em 1968, ele teve um episódio que efetivamente caiu da cadeira, bateu com a cabeça e provocou aqui então um hematoma, qualquer coisa. Eu não vou procurar sequer o nome para não estar aqui a perder tempo, mas que acabou então por afetar, e acabou por ele estar aqui então cerca de 2 anos, tipo morto-vivo, essa expressão é aqui utilizada, em que ele achava que controlava, mas já não controlava, e depois então em 1970 acabou por falecer, e portanto é aqui esta morte, morreu 2 vezes, portanto a morte efetivamente em 1970, mas então essa queda da cadeira que foi então aqui esta primeira morte. Lá está, eu espero que vos tenha deixado minimamente curiosos para lerem o livro. Eu volto a repetir, é um livro que eu senti que é um livro muito importante, e é um livro que deve ser lido com muita atenção, e que sem dúvida que será um alerta, será aqui uma forma de nos consciencializarmos para os problemas, neste caso extrema-direita, mas nos problemas em geral dos extremos. Eu vou ficar por aqui, que o vídeo está a ficar mesmo gigante.
mas eu espero que vos tenha deixado minimamente curiosos para pegarem no livro, porque eu senti mesmo que o livro, além de eu ter aprendido imenso, que funciona muito bem como alerta, como forma de nos consciencializarmos dos perigos, e não só dos perigos da extrema-esquerda, mas dos perigos em geral, dos extremos. Todos os extremos, eu volto a referir, todos os extremos são perigosos, mas neste caso, e falando na nossa história, temos o caso da ditadura, mais pela vertente da extrema-direita. Eu vou ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.